Oi pessoal, meu nome é Felipe e eu vou falar um pouco para vocês sobre a família Arecácea. A família Arecácea, né, ela era denominada antes como palmário e é um grupo de espécies que são conhecidas popularmente como palmeiras. Então, uma das características desse grupo é o crescimento monopodial. E eles vão ser classificados também como um grupo monofiléticos. Então, a sua classificação ela é a partir do reino Plantae, que é o reino das plantas, a divisão Magnoliofitas, a classe Liliopsida, a ordem Arecaris e a família Arecácea. Além disso, elas são classificadas em dois quadros, que são os da Monocotyledôneas e as das Comodeídeas. Esses grupos eles vão caracterizar uma diversidade de plantas que tem algumas características em comum, e uma das principais é a formação do embrião, que só tem um conoide. Então, essas plantas elas possuem distribuição geográfica nas regiões dos trópicos. Então, são plantas com desenvolvimento na região tropical, com desenvolvimento pantropical entre os trópicos, e inclui cerca de 200 gêneros com 2.000 espécies. E no Brasil, ocorrem cerca de 37 gêneros e 300 espécies. Jude ele traz 5 principais representantes dessa família, que são a Clamus, com 370 espécies, a Bracris, com 200, a Demea-Noropis, com 115, a Licula, Ronsen, Licula, e a Chamaedoria, com 100 espécies. Então, a descrição morfológica dessa família. Então, o hábito ele vai ser bem diversificado, onde a gente pode encontrar plantas consideradas árvores, como no caso da palmeira imperial, arbustos, crescimento individual ou formando toceira. E além de possuir um hábito em substratos diversos, né, como aquoso ou aquático, substrato aquático como plantas que desenvolvem regiões de várzea e igarapós, rupícola, que são plantas que vão desenvolver em ambientes rochosos, como no caso do licuri, e terrícola, que são plantas que vão se desenvolver em substrato terra, areia, barro, argila, enfim. Então, aqui no lado esquerdo, a gente tem uma espécie que é a Jussara, que vai ter um crescimento individual, e em seguida tem o açaí, que vai ter um formato de touceira, vão desenvolver brotos na sua base, e aí vai formar uma touceira. E aqui, depois disso, tem uma planta que vai ser uma palmeira, que vai ter um hábito trepador, mas ela possui também um hábito individual, e com hábito individual também, mas que forma um arbusto. Tem mais o formato arbustivo, que é o caso da pindoba. Então, as raízes elas vão ser fibrosas, pontaguda e fasciculada, né? Alguns casos vão possuir raízes adventícias, como no caso da paxiúa, que é uma palmeira amazônica e que se desenvolve nas regiões mais alagadas. O caule. O caule ele vai ser também um pouco diverso, mas vão apresentar características muito comuns, que é no caso dessa aqui primeira foto, que dá para a gente ver algumas setas. As setas vermelhas elas vão estar marcando a região de nó, que é onde, na verdade, essas setas lilás, ela vai estar marcando uma marca, na verdade, que tem na planta, no caule da planta, que vai ser chamada de nó. E aí as vermelhas vai ter o entrenó. Essas marcas dos nós são deixadas quando as folhas caem. E aí seria o contato entre a folha, a parte foliar, e o caule. E aí todas as palmeiras vão apresentar essa característica de traço, desses traços, né?
E aqui depois dessa palmeira, nós temos outra que possui um tronco, um caule com espinhos. Então, algumas palmeiras vão ter espinhos, tanto no caule quanto em folhas. E do lado tem a mesma planta que eu trouxe no slide anterior, que vai ter um hábito de trepadeira. Ela possui na parte mais próxima às folhas um caule mais flexível, porque vai ajudar no formato de trepar, de se enroscar entre outras árvores. E ela possui alguns ganchos, que dá para vocês verem, alguns espinhos, que vão auxiliar na fixação, engrudar nessas outras árvores. E aqui é a pindoba, que é uma palmeira muito conhecida na região, que tem um caule subterrâneo. A folha, ela vai ser também um pouco diversa, mas a grande maioria, conhecida por nós, vai ter uma representação no formato da folha da letra D, né? Onde vai ter uma bainha ao redor da planta, com um pecíolozinho até chegar à parte do limbo, e com as raques no meio, né? Ligando essa estrutura da bainha até as folhas, fazendo a troca de nutrientes. E elas podem ser induplicadas, formando um V na formação das folhas, e reduplicadas. Algumas vão ser voltadas mais para trás e vão formar tipo uma letra A. E elas podem ser, esses folíolos eles podem ser simples, bifiadas, pindadas, como no caso da letra D, e palmadas e costa-palmadas. Algumas vão apresentar espinhos, que tem aí nessas setas que dão para vocês verem, acho que sim. Alguns espinhos que tem na folha, no limbo. Aqui nós temos as espécies, as representações das folhas, né? E essa aqui do canto direito de cima, ela tem uma característica que ela desenvolve folíolos em direção de 90 graus. Então, ela vai ter na parte assim, tipo formando um X, 90, 90 e 90. Então, vai ser assim, desse formato. Mas ela também é considerada pindada. A costa palmada seria essa aqui de baixo, que ela tem uma envergadura assim na parte final. Ela vai se envergar um pouquinho. A palmada e a outra daqui, que é bifidada. Uma das principais características da palmeira é a parte foliar, que vai ter o desenvolvimento do meristema apical, que é onde vai ter um monte de folhas ali em desenvolvimento e que formam um grande aperitivo comercializado, que é o palmito. E a inflorescência, né? A inflorescência vai ser um pouco diversificada também, com flores, com formações ou inflorescência bem distintas. Algumas vão ter inflorescência interfoliar, que vai ser entre as folhas, mas pode ter um pecíolo grande para chegar até o cacho floral, né, como no caso dessa segunda imagem da inflorescência interfoliar. A inflorescência basal, que é onde vai ter o desenvolvimento da flor na base da planta, onde vai ter inflorescência mais, sai da base da planta até a parte mais alta da copa dela. E a inflorescência subfoliar, que vai ser desenvolvida abaixo da folha das plantas. E inflorescência terminal, que é onde vai ter acima da copa da planta, da planta mesmo. E todas essas inflorescências, elas vão ser no formato de espiga. Então aqui tem uma coisa interessante, que é onde o cacho floral se desenvolve e possui essa cápsula de proteção, que se chama de bráctea, se não me engano. E aí as folhas vão se desenvolver aí dentro, enquanto estão ainda imaduras. E após chegar o processo de maturação das flores, elas vão se abrir. E é muito comum você ver isso nas palmeiras. Todas as palmeiras vão se caracterizar por essa estrutura foliar, por esse compartimento. Então, as flores são bissexuais, hermafrodita ou exterminadas e pistoladas na mesma inflorescência, em inflorescências separadas ou em plantas separadas. Aqui embaixo a gente tem a fórmula floral
onde Jude ele trouxe, né? E ele indica que as palmeiras elas vão ter as flores com a simetria radial e possui 3 pétalas e 3 sépalas, 6 androceus, mas podem chegar a 12, pode chegar acima de 12 androceus. E com a formação de 3 carpelos, com um ovário súpero e formando um fruto de drupa ou baga. Só para voltar. Normalmente essas plantas das flores não vai ser tão coloridas, tão chamativas. Mas a polinização ela vai ser basicamente por insetos, principalmente por abelhas, mas podem ser frequentadas besouros, moscas e é basicamente isso. Normalmente algumas espécies elas vão depender mais dos besouros. E no caso das abelhas, serão abelhas sem ferrões. E das flores não são tão chamativas. O fruto ele vai ser em forma de dupla ou braga, em geral um é semeado. E normalmente são fibrosos. Com endosperma com óleos ou carboidratos. Então, eles vão ser fibrosos, mais sua parte do pericarpo interno, como no caso do coco. E aqui no caso do fruto da pindoba, ou também conhecido também alguns casos da copaíba, que tem um fruto mais fibroso, mais duro, mesocarpo. E aqui na parte mais embaixo tem uma imagem do fruto do dendê, que vai ter um pericarpo mais oposo com polpa, mas mesmo assim ele ainda vai ter fibras dentro dessa estrutura, né? E no centro nós temos as almêndoas, né? Que aí é onde vai ser derivado o embrião. E sempre tem essa parte ao redor que é o endocarpo, que vai ser algo mais rígido, né? Que vai proteger principalmente o embrião. Então, muitos casos são como igual o do... muitas espécies têm igual o do dendê. Aqui está uma foto de desenvolvimentos de algumas plântulas, que aqui no caso o autor ele trouxe de uma espécie, que seria no caso o ticum tucã, se não me engano. E aqui tem um caso aqui é a semente, que eu consegui a foto de um dendezeiro. Aqui do lado é de uma pindoba, que aqui no meio, aqui tem um cordão, dá para perceber um cordão, onde a semente ela lança esse cordão e desenvolve na ponta, na extremidade, ela vai desenvolver a planta. Vai começar o desenvolvimento. E aí aqui a gente percebe como ocorre esse desenvolvimento, né, na maioria das plantas. Que é aí onde vai lançar essa parte extremas da folha, e depois começa o desenvolvimento das raízes, e aí sucessivamente. Aqui no cantinho a gente tem o desenvolvimento do licuri, que eu achei também na internet. Então, a importância econômica. Essas palmeiras têm uma grande importância econômica, porque ela serve como muitos produtos para cosméticos, para paisagismo e para biocombustíveis, artesanato e entre outros. Uma das principais palmeiras que tem grande importância na economia é o dendezeiro, né? Que se chama Elias grunensis, que tem um porte médio em torno de 15 metros. Ela é de origem africana, mas hoje em dia ela possui grande dispersão aqui no território brasileiro, principalmente na região de Mata Atlântica. Aí contém muitas plantas na região de Valência, que é conhecido como Costa do Dendê. E ela serve para um monte de coisa. A sua parte da estrutura da polpa, o pericarpo, ele possui muitos carboidratos e lipídios, e são muito
usados como óleos. O licuri também, que é uma palmeira que possui no semiárido nordestino, e ela chega entre 8 a 11 metros, e que não precisa de tantas condições de desenvolvimento, sabe? Com recursos hídricos, não precisa tanta água para se desenvolver. E aí a parte que é mais utilizada dela são as folhas, a parte das amêndoas, que é muito utilizada para fazer óleo, que é muito rica também em lipídios e carboidratos. Outro também que é muito comum, conhecido também, que é o açaí. Ele tem de origem amazônica e chega até a 14 metros de altura. E aí serve como cosméticos para consumo próprio, consumo de alimentação e etc. Então essas palmeiras elas vão ter uma importância na natureza, como alimentação de animais, servindo como algo de importância para o ciclo de... Enfim. E aí elas vão servir, né, de alimentos para esses animais. Basicamente para servir como um fluxo da cadeia trófica. É isso aí, pronto. E aqui nós temos a imagem de algumas aves da Mata Atlântica, aqui consumindo a fruto da jussara, um animalzinho aqui, esqueci o nome dele, Jesus. E o papagaio, que está consumindo um fruto do... Oh, meu Deus, como é o nome dele? Do buriti. E aqui é um mamíferozinho, né? O animal, que esqueci o nome. E uma curiosidade muito legal. O açaí, né? Como eu falei, ele é de origem amazônica. E aqui na região do Vale do Jiquiriçá, há uma planta que é conhecida como jussara, que ela tem um grande papel na natureza e que foi muito devastada no período colonial. E hoje existem poucas espécies na região de Mata Atlântica dela. Então, hoje em dia, com a comercialização do açaí, o açaí se tornou-se uma cultura produzida, plantada dentro de outras culturas, né? E aí, com isso, com o processo de polinização, que é usado por abelhas, às vezes as abelhas, elas chegam em um pé de açaí, fazem a polinização, carregam o pólen e às vezes vão para alguns pés de jussara. E aí, nesse processo de troca de pólen, como elas pertencem ao mesmo gênero e possuem algumas características semelhantes, se desenvolve um híbrido, uma árvore híbrida. E aí, o que pode estar ocorrendo é algumas espécies híbridas. E isso pode afetar, se estiver ocorrendo na natureza, pode afetar, no caso, a jussara, né, o desenvolvimento da jussara. Então, as referências e só isso. Obrigado.